Fala, trader! Bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos aprender como encontrar canais de volatilidade usando a Petax, ou simplesmente o desvio padrão da Petax. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Mas o que é exatamente a Petax? Você pode conferir um documento explicativo no link abaixo que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Beleza? Porque eu não quero alongar demais aqui explicando cada um desses detalhes. Então, clica no link e leia. Agora vamos entender de uma maneira simples o que é desvio padrão. O desvio padrão é uma medida estatística que nos mostra o quanto os valores de um conjunto de dados variam em relação à sua média. Em outras palavras, o desvio padrão refere-se à medida do quanto os dados de amostra se afastam da sua média. O que nós podemos entender de uma maneira bastante simples em relação a isso? Nós podemos compreender que aqui nós temos a nossa média, e aí, através da coleta de dados, teremos valores, certo? Que vai ser acima da sua média, ou seja, vai ser superior. Da mesma maneira, vai ter dados que foram coletados que vai ser abaixo da média, ou seja, os dados que foram inferiores à nossa média. E através desses dados, a gente vai perceber que essa aqui é a nossa média, correto? E aí, essa média, nós estamos dizendo que ele vai ser 10. Com isso, a gente pode observar que tiveram valores que passaram dessa média, ou seja, 12, 14, 16, né? 18. Da mesma maneira, tivemos valores que não chegaram a atingir, ficaram inferior à nossa média. 8, 6, 4, 2. E aí você pode observar que neste exemplo que eu estou usando para vocês, estamos trabalhando o desvio padrão. Qual seria o desvio padrão? Por exemplo, nós percebemos que eu pulei 2 em 2. Então, neste caso, o nosso desvio padrão seria esse. Na estatística, quanto maior for o seu desvio, ou seja, estou querendo dizer, quanto maior for esse desvio, maior distanciamento do preço em relação à sua média, maior será a probabilidade de acerto. Por quê? Porque o evento, para ele poder chegar aqui, por exemplo, aqui, ó, 12, 14, 16, 18, ele foi diminuindo, ele foi distanciando. Então, a probabilidade de acerto aqui nesta região acaba aumentando. Por quê? Porque, já que nós estamos falando do mercado financeiro, o preço trabalhou poucas vezes nessa distância. Então, se ele chegar lá, ele tende a respeitar. Ok? Então, de maneira bastante resumida, explicando aí sobre o desvio padrão. E além das informações compartilhadas nesse vídeo, oferecemos outros materiais úteis para você investir, como planilha, e-book e curso. Todos esses recursos estarão disponíveis na descrição do vídeo para quem deseja comprar. E se surgir alguma dúvida sobre algum desses itens, fique à vontade para poder falar comigo pelo Telegram, Instagram ou perguntar aqui mesmo nos comentários do YouTube. Agora, vamos falar do nosso cálculo. Vamos dividir o processo em etapas claras e simples, tá? O primeiro passo é obter as fotos prévias da Petax do dia anterior. Neste caso, hoje é segunda-feira. Eu deveria estar pegando essas prévias de sexta, porém sexta foi feriado. Neste caso, eu vou pegar de quinta-feira. Só que eu não anotei as prévias que ocorreram na quinta-feira para eu poder utilizar esse cálculo. Então, eu vou abrir através do site do Banco Central do Brasil para poder pegar essas prévias. Feito isso, eu vou clicar e nessa parte de data inicial eu vou colocar a data que ocorreu no dia da quinta-feira, que foi dia 28/3/2024. Vou dar Enter. E aí você vai observar que aqui nessa parte de vendas são os dados que a gente vai coletar. Então, vou estar pegando todas essas amostras da primeira, da quarta prévia. Então, vamos lá. 499,1, 498,1,
7,8, 4, 9, 9, 2,3, 5, 0, 0, 5,7. Pronto. Agora eu quero a petax final. A gente sabe que a petax nada mais é que a somatória dividida por 4, que é a mesma coisa da nossa média aritmética, que aí eu vou escrever nessa parte igual média aritmética, abre parênteses, eu clico na primeira prévia, seguro e arrasto até a quarta prévia. Fecho parênteses, dou Enter. Vocês vão observar que a minha petax final foi a mesma que está aqui no site do Banco Central do Brasil. Ok? Beleza. Vou maximizar. Agora, nós vamos calcular o desvio padrão das 4 prévias da petax, que é o nosso segundo passo. Então, vamos colocar aqui desvio padrão. Feito isso, o que que eu vou fazer aqui? Peraí, ajeitar, pronto. Agora eu vou clicar igual, e isso é bastante simples. A gente vai usar uma função que tem no Excel, que é chamada de desguarda. Essa função é usada para calcular o desvio padrão da nossa amostra que nós estamos coletando, que nesse caso são as 4 prévias da Petax. Vou abrir o parênteses, vou clicar e segurar e arrastar. Fecha o parênteses, pronto, nós temos o nosso desvio padrão. Agora nós vamos para o nosso terceiro passo. O terceiro passo, eu quero determinar qual foi a máxima que ocorreu entre as prévias da Petax e qual foi a mínima que ocorreu entre as prévias da Petax. Então, para isso, eu vou colocar aqui, ó, máxima e mínima. Porém, eu poderia fazer o quê? Clicar aqui, o máximo seria esse aqui, 1. Mas iria demorar um pouco, né? Ficaria um processo manual, sendo que eu posso deixar isso de uma maneira automática. Para eu poder fazer isso, eu vou clicar igual e vou colocar a função máximo, abro parênteses, clico, arrasto. Pronto, ele já pega automaticamente. Então, toda vez que eu preencher, ele já vai preencher o restante da forma. A nossa mínima vai ser a mesma coisa. Opa, igual, mínimo, abro parênteses, clico e arrasto. Fecho parênteses, pronto. Já fez de maneira automática. Agora, nós vamos aí para o nosso quarto passo, que é calcular a volatilidade da Petax. Então, vou colocar aqui, vol da Petax. Feito isso, para poder calcular a volatilidade da Petax, a gente vai subtrair o valor mínimo da Petax que nós encontramos com o valor máximo da Petax obtido, que nós achamos, certo? Em seguida, a gente vai dividir o resultado por 2, considerando aí a sua probabilidade de oscilação, que ele vai oscilar tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, nós estamos falando de 50%. Então, esse resultado será a nossa volatilidade da Petax em 50%. Então, para poder ficar bastante tranquilo, a gente vai clicar igual. Vou pegar o nosso valor, subtrair pela nossa mínima, certo? Para já deixar a nossa volatilidade da Petax em 50%, eu vou colocar entre parênteses, dividir por 2. Pronto, nós temos a nossa volatilidade. Lembrando que isso aqui é um valor que é referente a 50%, tá? Da nossa volatilidade. Pronto. Agora, eu quero fazer o nosso quinto passo. Porque nós encontramos a volatilidade da Petax, nós já encontramos desvio. Neste caso, eu quero achar os canais de volatilidade, que é a parte principal. Para poder achar os canais da volatilidade, o que que a gente vai fazer? Vou selecionar esse aqui, colocar aqui na cor branca, beleza. E aí, o que que eu vou dizer? A gente precisa da parte
que vai dar o nosso início. Nesse caso, é a nossa petax final ou oficial, que é a mesma coisa, certo? Essa petax oficial é igual, pronto, vai ficar automático. Prontinho. Coloca aqui nos outros também. Opa, e negrito e branco. Pronto. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Só para... Pronto. Tá bonitinho. Agora eu vou clicar igual para poder achar os valores acima, né? Os valores superiores que passaram da nossa média ali, que nós estamos determinando que a nossa média seria essa, certo? O que que eu vou fazer? Vou clicar igual, pegar aqui o valor da nossa petax. Se eu estou falando superior, eu irei somar. E eu vou somar com quem? Eu vou somar a nossa petax, tá? Que é a nossa volatilidade, beleza? Da petax, mais o nosso desvio padrão. Pronto. Agora, eu não posso fazer e pegar só de uma célula só para poder deixar ainda mais fácil? Poderia. Ou seja, eu poderia determinar aqui, ó, falar assim, que é um dp mais vol. E dizer que é igual a este valor mais este valor. Pronto. E aí, neste caso, eu faço aqui, ó, ao invés de pegar todo esse número e ficar menos trabalhoso, eu somo com ele aqui logo. E aí, na hora que somar, aqui na barra superior, C18, que se trata da nossa somatória que nós fizemos aqui agora, eu vou apertar F4. Para quê? Para poder fixar. Pronto. Fixei, vou clicar. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar, vai aparecer a cruzinha, cliquei e arrasto para cima. Pronto. Ele automaticamente já vai projetar o nosso cálculo. Por quê? Você vai perceber que aqui nós fizemos o primeiro passo, fizemos a somatória. Quando a gente fixa essa célula com esse resultado, ele não vai permitir que ele varia para poder pegar as informações de outras células. Neste caso, o H10, que se trata, essa célula da nossa petax oficial que nós estamos pegando essa informação, ela está livre. Como que está livre? Porque eu não apertei a função de F4. E aí, na hora que eu arrasto, ele vai pegando a informação dos dados anteriores. Então, do 29 ele começa a calcular a partir do 13, 46 ele começa a calcular a partir do 29, que é dessa maneira que a gente vai fazendo os canais de volatilidade através da Petax. Agora eu vou achar as informações inferiores, que é igual a este valor. Eu quero achar inferior, então eu vou subtrair menos F4, clico Enter, clico e arrasto. Pronto, achamos aí e nós temos os nossos canais de volatilidade. Beleza? Dessa forma você terá suporte e resistência nos canais de volatilidade da Pitax. E lembre-se, tá? Como que eu posso trabalhar isso ao meu favor? Vamos lá. Observa que esses padrões, o que que a gente vai observar aqui? Aqui é a nossa principal. Então, aqui nós temos os primeiros, né? Os primeiros pontos de canais. Quanto maior o seu distanciamento, maior a probabilidade de acerto, certo? Então, lembre-se que quando você for trabalhar através deles, você pode trabalhar como suporte e resistência. Rompeu, pullback, você efetua a compra e vai. Agora, quando você perceber que está muito nas extremidades, observe que a partir de qualquer momento ele tende a respeitar para poder voltar a cair.
Sacou? Então, esses canais você pode trabalhar com eles na mesma pegada, suporte e resistência. Então, você pode trabalhar, chegou em um nível superior, você pode estar vendendo. Da mesma maneira, se romper, você pode aguardar ele chegar nessa região novamente, ou seja, a correção do preço, que é conhecido como pullback, e efetuar a compra a favor do movimento, ou seja, trabalhando a favor da tendência do mercado que está naquele dia. Pegou a dica? Então, eu espero que essa aula tenha sido útil para entender como encontrar o desvio da Petax ou canal de volatilidade da Petax. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, comentar sobre o que achou e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Compartilhe agora mesmo com o seu amigo. Muito obrigado por ter assistido até aqui.